A CPI das fake news se reuniu em ambiente virtual para ouvir o professor Dr. Pablo Hortelado, da Universidade de São Paulo, e o professor Dr. Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia. Ambos os docentes trouxeram aos parlamentares a conceituação de fake news e falaram do impacto que a chamada desinformação pode gerar na população. O primeiro a fazer uso da palavra foi o professor Hortelado, que explicou que muitos sites de notícias falsas usam o simulacro de jornalismo para testar sua credibilidade e iniciar o processo de disseminação da notícia falsa. A primeira dessas características é o fato da gente migrar de sites, antes a gente tinha o formato dos sites de opinião, né, os blogs. Esse formato novo do site de notícias falsas, ele é diferente, porque ele não é opinativo, ele é noticioso. Então, ele tem um formato noticioso. Ele vai ter uma manchete, vai ter um lead, que é aquele pequeno resumo que antecede a matéria, vai ter um abre, né, que é uma introdução à matéria, vai ter aspas, né, citando, entrevistando, citando documentos. Ele tem todo o formato de uma matéria noticiosa, mas ele não tem o procedimento jornalístico, da apuração jornalística. Então, é uma espécie de simulacro de jornalismo, né? É alguma coisa que aparenta ser jornalismo, mas não tem o procedimento jornalístico por trás dele. E, originalmente, o termo sites de notícias falsas foi utilizado para se referir a esse novo fenômeno de blogs, digamos assim, de notícias que apresentavam como se aquelas notícias fossem produto de um processo de investigação e de apuração jornalística, só que não houve investigação ou apuração jornalística, normalmente com o intuito, de uma maneira assim, maliciosa, para enganar ou para oferir alguma vantagem financeira. O professor Pablo Hortelado colaborou com o projeto contra as fake news, que tramita na Câmara e no Senado. Por isso, a deputada Mônica Seixas, do PSOL, quis saber do professor se nos levantamentos que ele fez para contribuir com a construção desse projeto foram identificados os perfis de grupos que promovem a disseminação das notícias falsas. É feito por cidadão mesmo ou tem alguma organização ideologizada, robôs, mecanização, uso de recursos, algum planejamento da distribuição dessas CPIs? Vocês já conseguiram chegar na pesquisa de vocês sobre a raiz da distribuição da boataria? Como é que ela está acontecendo? Isso é espontâneo ou isso é organizado? Né? A sua pergunta, Tada. A verdade é que um pedaço desse é espontâneo, mas um pedaço tudo indica que é organizado. Por que a gente sabe que é organizado? Porque, por exemplo, a gente vê mudança súbita de agenda. O que é uma mudança súbita de agenda? Por exemplo, está se falando só de um determinado assunto e você está recebendo centenas. Do dia para a noite, muda para um assunto B. Completamente, um ataque a um determinado político. Então, sai daquele tema e muda. Então, desaparecem aquelas centenas de mensagens que você recebia todos os dias, elas param de vir e passam a vir só sobre um determinado alvo. Isso sugere, coordena, eu não sei se os conteúdos são feitos de maneira centralizada ou se eles são reunidos e a distribuição é coordenada, a gente não consegue, porque nós não temos instrumentos de monitoramento. E mesmo, muitas vezes, a gente colaborou aí com investigações policiais, Ministério Público Eleitoral, nunca deram em nada. E investigações, inclusive, dos meios de comunicação. Então, a gente não sabe o que está por trás dessas estruturas. Né? Falando do WhatsApp, eu não sei, mas eu tenho vários indícios de que nós estamos falando de grupos organizados. Na segunda etapa dos trabalhos, o professor Wilson Gomes apresentou aos deputados e deputadas dados do levantamento que ele e outros pesquisadores estão apurando em seus estudos. Fake news, como as conhecemos hoje, foram identificadas como um fenômeno politicamente importante, com apelo democrático, apenas a partir de 2016. É bom que isso fique muito claro. Nós coletamos no INCT um volume de 1.025 artigos científicos publicados sobre fake news no mundo inteiro, e o fenômeno era irrelevante até 2016, até explodir definitivamente em 2020. Só no primeiro semestre de 2020 foram publicados 250 artigos científicos sobre fake news no mundo.
o que, do ponto de vista científico, é algo extraordinário para um tema de ciências sociais, só comparável nesse momento ao tema de pesquisa sobre o SARS-CoV-2. Aliás, é curioso como de março para cá surgiu uma interseção entre as duas linhas de pesquisa, a linha de pesquisa sobre fake news e a linha de pesquisa sobre o SARS-CoV-2, e muitos pesquisadores começaram a falar de uma dupla epidemia. O deputado Paulo Fiorillo, do PT, pediu esclarecimentos ao pesquisador quanto à análise de dados que vem sendo feita. O senhor preparou um Cambridge Analytica, que colocou no centro do debate a criação e a disseminação das fake news. É possível apontar algo parecido nas eleições brasileiras de 2018 ou até aqui no estado de São Paulo, que é o escopo dessa nossa CPI? Há muitos fenômenos associados aos fake news, a comportamentos digitais desonestos que podem ser praticados. Esse fenômeno de raspar dados, coletar Big Data e usá-lo para fazer propaganda política, inclusive fazendo disseminação de informações automatizadas, é um desses da mesma família de fake news, mas não são fake news. Os deputados deliberaram ainda sobre 12 itens da pauta, que tratava de convites para esclarecimentos na comissão. A CPI das fake news se reunirá na próxima segunda-feira para concluir a etapa de conceituação dos trabalhos. Melissa Araújo, para a Rede Alesp.